Que o volume de negócios é importante na hora de comprar ou vender uma ação, a gente já entendeu. Mas sabia que existe um indicador que junta as oscilações de preços ao volume de negócios para indicar pontos de compra e venda? Esse é o Chaikin Money Flow e é dele que eu vou falar agora no Coringa Econômico. O Chaikin Money Flow foi desenvolvido por Mark Chaikin e ele significa fluxo de dinheiro de Chaikin. O grande diferencial desse indicador é que ele mostra com antecedência as mudanças de movimento a partir das tendências de volume. Mas antes de começar a aprender sobre esse indicador, a gente precisa entender duas premissas que envolvem toda a teoria de movimento de ações para Chaikin. Elas funcionam mais ou menos assim. Nessa teoria, quando uma ação fecha acima dos preços médios de determinado período, teríamos um movimento que ele chamou de acumulação e que representa uma tendência de alta. Mas se o ativo fechar abaixo do preço médio daquele período, teríamos o que Chaikin chamou de distribuição. E esse comportamento indica um movimento de queda. Então, fechou acima da média de preços, acumulou, fechou abaixo, distribuiu. Somado a isso, ele percebeu que o volume de negócios era imprescindível para confirmar as tendências. Foi aí que surgiu a ideia de analisar o volume dessas acumulações e distribuições para gerar um indicador realmente eficiente, que funciona assim. Inserindo o Chaikin Money Flow no nosso gráfico Weibo, nós vemos uma linha que varia em torno do eixo zero. Quando o volume de negócios sobe e existe um movimento de acumulação, ou seja, as cotações fecham acima da média de preços, a linha do indicador Chaikin Money Flow vai para cima. Mas quando o volume subir e as cotações fecharem abaixo da média de preços, a linha do indicador vai cair. Então sempre o volume precisa estar subindo. É essa confirmação dos movimentos com aumento de volume que faz o indicador Chaikin Money Flow tão eficiente. Só que fica tranquilo, porque com um clique no gráfico do Weibo, você já tem essa linha desenhada para você e consegue analisar suas ações em qualquer tempo gráfico. Mas aí você deve estar se perguntando, afinal, como eu uso toda essa teoria para saber quando comprar ou vender uma ação? Na verdade, existem algumas estratégias. A primeira é comprar ou vender uma ação quando a linha do indicador cruzar o eixo zero. Nesse caso, se o cruzamento do eixo zero for para cima, essa vai ser uma indicação de alta. E quando o Chaikin Money Flow cruzar a linha zero para baixo, será uma indicação de queda. Dá uma olhada no exemplo da BMF Bovespa que vai ficar muito fácil de entender. Em janeiro de 2012, as ações da BMF Bovespa tinham uma forte resistência, na faixa dos 10,40. Mas apesar disso, quem estava utilizando o Chaikin Money Flow percebeu que o indicador estava rompendo o eixo zero para cima. E isso gerou um sinal de alta para as ações. Quem seguiu essa indicação e comprou se deu muito bem, porque na sequência as ações dispararam, chegando a uma alta de 20% em 2 meses. E olha como funcionou para baixa também. Logo na sequência, em março de 2012, quem estava de olho nas ações da BMF Bovespa percebeu que o Chaikin Money Flow estava cruzando o eixo zero para baixo. E isso era uma indicação de queda para as ações. E o indicador estava certo, porque após cruzar o nível zero para baixo, as ações caíram praticamente 18% até maio daquele ano. Por isso não esquece, cruzamento do eixo zero para cima é alta, cruzamento para baixo é queda. Outra estratégia muito interessante é traçar pontos de resistências ou suportes, além de linhas de tendências para o indicador. Dá uma olhada nesse caso da Itaú SA, você vai ver como funciona. Entre abril e julho de 2012, essas ações estavam subindo e nós conseguimos ver aqui no Chaikin Money Flow que foi formado um claro canal de alta no indicador. Mas em agosto do mesmo ano, o indicador perdeu esse canal de alta, indicando que o mesmo deveria ocorrer com as ações.
E essa estratégia estava certa, tanto que o ativo caiu praticamente 8% em poucos dias. E para o rompimento de suportes e resistências, o pensamento é parecido. Olha o caso das lojas americanas. Conseguimos perceber que essas ações tinham uma importante resistência na faixa dos R$ 12,50. E o indicador Chaikin Money Flow também apresentava uma barreira difícil de ser rompida para cima. Mas em janeiro de 2012, o indicador rompeu essa resistência, indicando que deveríamos ficar de olho, porque o mesmo deveria acontecer com as ações da empresa. E essa estratégia estava certa, tanto que o ativo chegou a subir 15% em pouco mais de um mês. E uma última estratégia é procurar divergências entre o comportamento do indicador e da sua ação. Se, por exemplo, o Chaikin Money Flow estiver caindo e o comportamento da sua ação for de alta, esse é um sinal de que aquele movimento de alta deve estar acabando. Mas se ocorrer o inverso e o indicador estiver subindo enquanto suas ações caem, este é um sinal que um movimento de alta pode estar começando. E um detalhe importante, muitos especialistas defendem que quanto mais tempo o indicador ficar acima da linha zero, maior será a pressão compradora. E quanto mais tempo ficar abaixo do eixo zero, maior a pressão vendedora. Por isso devemos ficar de olho nessas indicações para medir a força de uma tendência. Só que não esquece, como em qualquer outra ferramenta gráfica, é sempre importante confirmar os sinais do Chaikin Money Flow com outros indicadores. Por exemplo, o índice de força relativa e o TRIX, que funcionam muito bem em conjunto com nossa ferramenta. Então, galera, vocês entenderam? O Chaikin Money Flow é um indicador que confirma os movimentos com o volume. Nós podemos usar 3 estratégias: do cruzamento do eixo zero, desenhar linhas de tendências, suportes ou resistências, ou ainda procurar divergências entre o comportamento da ação e do indicador. Mas não esquece de sempre confirmar com outras ferramentas gráficas. Eu sou Murilo Wozniak, a gente se vê no próximo Coringa Econômico então. Tchau!